Bom, o que é a cultura do desperdício? Se não interromper, é a gente que acaba. Bom, esse livro traz informações sobre a fome no Brasil e no mundo. A obra contou com patrocínio do Rabobank Brasil. E aqui no estúdio nós recebemos agora o autor Sérgio Lopes. Oi, Sérgio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. É um prazer falar com você e com seus ouvintes aí. Prazer é nosso. Bom, aqui na verdade é um projeto que já vem em alinhamento com um documentário antecedente, mostrando realmente tudo o que acontece em relação ao nosso papel perante a sociedade e ao mundo. Quais foram os principais temas que vocês procuraram trazer nessa obra, Sérgio? Então, em 2017, a gente produziu o documentário Cultura do Desperdício, que tratava justamente da questão do desperdício de alimentos, basicamente, né? 30% de tudo que se produz acaba se perdendo desde a plantação até a geladeira do consumidor, né? É o que a gente fala, né? Um terço no Um mundo terço, todo, né? Não é só no Brasil, né? Praticamente quase um exatamente. terço do que a gente produz, a gente joga fora. Exato. E justamente a gente tentou botar um olhar em cima dessa questão para alertar as pessoas da importância, né, desde o processo lá da produção no campo, até o transporte, o armazenamento, a compra mal planejada, porque o que se desperdiça hoje daria para alimentar quase todo mundo que está passando fome pelo mundo, né? Então a gente acha que essa é uma coisa relevante, inclusive para o agronegócio que vem olhando para essa questão com muita importância mesmo, de dizer como é que eu faço para desperdiçar menos no processo de produção, menos no transporte, menos no armazenamento, né? E isso está surtindo algum efeito, né? Porque todo mundo está buscando tecnologias e soluções para menos desperdício, né? Ainda mais, Sérgio, quando a gente fala de dados recentes, como foi o da FAO, da ONU, recentemente, sobre a questão de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil atualmente, ou com questão de insegurança alimentar, ou seja, algumas que têm até ali a comida em determinada refeição do dia, mas a próxima não sabe se virar. É. Ou seja, isso é um dado extremamente relevante a partir do momento que nós temos o nosso papel como agentes e somos os principais produtores de alimentos no mundo todo, que é o Brasil, né? Exato. Como lidar com essa dualidade, né? Com essa questão que é tão preponderante, né? A gente exporta para mais de 200 países, quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo comem alimentos brasileiros. A cada 4 pratos, um tem produto brasileiro no mundo. Mas ao passo que a gente ainda precisa corrigir todas essas questões, né? O desperdício é, digamos ali, uma das grandes chaves, né, para esse problema também. Aí fora as questões estruturais e governamentais, mas a questão do desperdício é um grande ponto aí para chamar a atenção? Sem dúvida, a gente está acabando de produzir, vai lançar agora no final desse mês, um outro documentário chamado Campo e Sustentabilidade, o Amanhã é Hoje, que também conta com o patrocínio do Rabobank, e que um dos entrevistados, o Marcelo Brito, que eu acredito vocês conheçam Sim. bem, ele fala isso, né, que o desperdício na área de produção de alimentos no mundo é da ordem de 8 trilhões de dólares. Ou seja, 30% disso são 2,4 trilhões de dólares que são jogados fora. Então é uma questão, inclusive, econômica, né? Você está jogando dinheiro fora, não é só o alimento que se estragou, que se perdeu. Então eu acho que todo produtor, toda a indústria, todo o ponto de comércio de alimento tinha que botar uma lupa muito sagaz, vamos dizer assim, em cima dessa questão para evitar esse desperdício. Hoje tem muita tecnologia sendo desenvolvida, né, para a gente justamente não ter esse desperdício, né? E aí entra não só a questão da própria produção ali dos alimentos, como do consumo consciente também. Aqui vocês buscaram colocar também o consumo, né? A própria sociedade estando ali fazendo parte desse desperdício também. Sem dúvida, se a gente fizer uma compra mais bem planejada, né? Porque quando você fala assim, joguei fora uma alface que estava vencida na minha geladeira, você está jogando fora toda a água que foi usada na produção daquela alface, toda a gasolina que foi consumida no transporte daquela alface, ou seja, é mais do que um pé de alface. Então a gente tem que ter essa consciência de que tudo que você joga fora, atrás disso tem um desperdício econômico enorme, né? E quais seriam as principais saídas, né, que vocês encontraram, assim como resultados que todos os agentes envolvidos já
poderiam fazer? Assim, o que vocês chamam a atenção nessa obra? Olha, de cara tem uma que é nossa parceira, inclusive no desenvolvimento do conteúdo dessa obra, que é a ONG Banco de Alimentos, que ela recolhe o excedente, seja de produção, seja de restaurantes, enfim, o desperdício de alimento que iria para o lixo, eles recolhem para entregar em instituições que precisam desse tipo de alimento. Ali da CEAGESP, né? E tem outros também? Tem outros? A CEAGESP é um grande banco de alimento, mas o primeiro mesmo que foi montado é a ONG Banco de Alimentos da Luciana Quintão. Que bom! Que é ela até falava que ela era uma rebelde, no sentido de que naquela época era proibido você doar alimento. Sim. Com a preocupação de que o alimento pudesse estar estragado e prejudicar a saúde de quem consome, né? Mas na hora que você vê pessoas catando comida no lixo, você fala, eu não vou poder dar a sobra do meu alimento. Porque de repente está com um defeitozinho ali na casca, está fora do padrão, né? Mas tem todo o valor nutritivo do alimento ainda ali, né? Exatamente. Tem muitos grandes supermercados que já têm esses acordos hoje com bancos de alimento para pegar o excedente, aquilo que vai ser jogado fora e ser doado. Tem algumas redes que estão chamando o que eles chamam de produtos defeituosos, né? Que então eles põem um preço mais barato porque está feinho, mas enfim, contém todo ainda o poder nutritivo. Nutricional e que vai fazer bem para a sua saúde. Bom, muito obrigada então por estar aqui. Como é que faz para ter acesso a essa obra, Sérgio? Então, tem duas maneiras. Se for uma instituição, uma escola, uma biblioteca, a gente está doando esses exemplares, que ele foi aprovado em Lei Rouanet, a gente pode doar esse material. E se você acessar num portal chamado econosco.com.br, a aba livros, você tem a versão digital desse livro, onde você pode ler ele inteiramente gratuito. Maravilha, muito obrigada, parabéns pelo projeto. No próximo, pode vir aqui novamente para a gente ajudar a divulgar aí essas boas notícias também, como é que a gente pode transformar a sociedade de alguma maneira.